Bom dia, meus queridos amigos que me acompanham aqui no canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre a importância de trabalharmos. Assistam ao vídeo até o seu final, pois irá valer muito a pena. Hoje, meus queridos amigos, eu gostaria de falar sobre um personagem bíblico de nome José. Gosto muito da história de José porque ele tem um sonho aos 17 anos e acaba cometendo um erro ao compartilhá-lo com alguém que não sonha como ele. E normalmente quem lhe joga no buraco é o irmão ou alguém mais próximo. Meus amigos, normalmente são aqueles que achávamos que iriam comemorar o nosso sucesso e ficarem radiantes com os nossos sonhos. Na verdade, não aconteceu assim na vida de José, pois ele acabou compartilhando precipitadamente o seu sonho e aí seus irmãos o traíram e o colocaram dentro de uma cisterna. Então foi vendido e levado por um pessoal de uma caravana que por ali passavam, e assim foi parar numa terra chamada Egito, que na ocasião era uma grande potência comercial e cultural da época. Então ali José é exposto em um lugar público e colocado à venda. Imagine que um menino de 17 anos amanheceu num dia como hoje, rico, com nome, com fama, com as honras do pai, pois segundo a Bíblia, ele era o filho predileto que Jacó mais adorava por ser o seu filho da terceira idade. Então vocês imaginem que José acordou com identidade, com herança, com família, com dinheiro e terminou seu dia descalço como escravo, sem roupas, exposto em praça pública e colocado à venda. Ou seja, de pessoa virou coisa, de família virou um Zé Ninguém. De José virou um cara sem identidade, pois afinal de contas, quem sabia seu nome? Ninguém sabia. Então José é negociado com um cara chamado Potifar e sua esposa, e é levado para dentro de sua casa. Então o menino, que era o filho mais novo e nunca havia colocado a mão em nada, agora se tornou escravo dentro de casa, ou seja, precisava trabalhar, fazer todo o serviço da casa sem reclamar, pois o direito do escravo é não ter o direito algum. E sabe o que me chama mais atenção na história de José? É que ele responde a todas as tragédias, a todas as fatalidades de sua vida. De que forma? Trabalhando. E ele trabalha e não trabalha de qualquer jeito. Ele dá sempre o seu melhor. Ele sempre faz o seu melhor. Eu sempre gosto de dizer que Deus, o mercado de trabalho, a nossa família, eles normalmente nunca irão exigir que você seja o melhor, mas eles vão exigir que você seja o melhor que você puder ser. Então José trabalha muito, ajeita as coisas e finalmente chega a ocupar a posição mais alta na casa de Potifar. E quando ele pensa que está então vivendo o melhor de sua vida, a esposa de Potifar se joga sobre ele e começa a seduzi-lo. Então ele diz que não poderia fazer aquilo com o patrão e com Deus. E assim ela, para incriminá-lo, rasga suas roupas e sai gritando pela casa que ele tentou estrupá-la, dizendo a Potifar que o hebreu que ele havia colocado em sua casa a afrontou. Então José, que havia conquistado uma posição com muito trabalho, agora é levado preso. Diz então para mim, ele tinha motivos para chorar? Tinha. Tinha motivos para ficar tristes? Tinha. E entendo, meus amigos, que não existe nenhum problema em ficar triste, em desanimar momentaneamente. Porém, José, dentro da cadeia, sabem o que fez? Isso mesmo, trabalhou muito, organizou toda a cadeia e de repente nada acontecia por lá sem o veredito de José. Desta forma passou a cuidar de tudo e de todos por lá e ainda começou a se preocupar com os sonhos dos outros, ou seja, se preocupava em ajudar a todos, mesmo no pior momento de sua vida. Então chega a hora que Deus dá um sonho para o faraó, e talvez você já conheça a história. E Deus abre uma grande porta para José. E então o faraó manda uma comitiva na cadeia, retira José de lá e ele se apresenta ao faraó, interpreta seus sonhos e com isso, resumindo a história, ele chega governador do Egito, ocupando a mais alta posição após o faraó. Como chegou lá nesta posição? Trabalhando muito. Eu não posso saber como é que vocês querem vencer na vida e também não sei o que significa vencer na vida para vocês, pois isso é muito relativo.
mas a única certeza é que provavelmente vocês nunca chegarão lá sem muito trabalho, sem suportarem muitas frustrações, sem aguentarem firmes se porventura caírem e sem segurarem as lágrimas quando lhes puxarem o tapete. José respondeu a tudo isso, desde a cisterna até a cadeia, trabalhando muito, pois o lugar nunca o fez, ele fazia o seu lugar. O lugar nunca era difícil demais para ele. Ele continuava sendo José, aquele menino trabalhador, independente do lugar em que estivesse. Para concluir, José teve muita paciência, trabalhando muito todos os dias. Portanto, costumo dizer que gosto de pessoas que trabalham cedo, bastante e que deem o seu melhor. Então nunca se esqueçam que para suas vidas acontecerem, vocês precisam trabalhar. Seja no seu casamento, na sua igreja, na sua história, no seu emprego, na sua empresa, vocês precisam trabalhar cedo, bastante e todos os dias. Façam isso e vocês terão muita sorte na vida. José respondeu tudo em sua vida trabalhando. Eu espero de coração que vocês tenham força, coragem e fé para se levantarem todos os dias cedo e trabalharem bastante, pois somente assim que construímos sonhos. José iniciou seus sonhos com 17 anos, chegou lá por volta dos 40 anos. Portanto, não esperem que seja de hoje para amanhã, em um mês ou talvez em um ano. Pode ser que demore um pouco mais, mas certamente irá valer a pena cada gota de suor em prol de seu sonho. Portanto, meus queridos, trabalhem, pois é assim que precisa ser. Beijo no coração de todos e que Jesus os abençoe.